Sabe aquelas vezes que as pessoas se sentem relutantes, não acham que vai dar, não tem confiança em si mesma, será que eu vou dar conta? Pois bem, a solução por isso passa por essa paraxá. Chega junto. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal Shelah. Shelah é envia. Envia para ti o quê? Moisés, solicitado pelo povo, eles estão já diante da terra de Israel e uma parte do povo que saiu do Egito ali, já recebeu a Torá, os mandamentos, a revelação toda, agora já estão indo em linha reta para entrar na terra prometida e uma parte do povo fala, que tal a gente mandar uns espiões para dar uma olhada como é que a Terra tá, como fazer, como não fazer, e ele leva para o Criador. O Criador fala assim, olha, Lerá, vai por ti. Ou seja, dependendo do Criador não precisa, mas ele fala, olha, de repente eles já dando uma olhada e vendo a tática militar e tal, eles já vão até com mais entusiasmo. Assim se faz. Se pegam os 12 maiores líderes, um de cada tribo, entre eles Osheia e Caleb. Osheia recebe ainda uma bênção especial de Moisés, com um acréscimo no nome. O Yud ele fica então agora Yoshua, Josué. Né? Para quê? Esse Deus vai ajudar, porque realmente vinha um teste muito grande aí pela frente, porque, com exceção de Yoshua e de Caleb, havia talvez uma segunda intenção nessa história. E qual que foi? Que Deus fala, vamos lá e olhem como é que tá. Por exemplo, fica uma dica, se você chega num local e todo mundo tá atrás de grades, uma situação que não é da época da Bíblia, hoje em dia você tem o quê? Pessoas fracas. Os princípios estão fracos e as pessoas estão fracas. Porque a cidade não precisa de muro, as casas não estão precisando de grade, por quê? Porque as pessoas estão com bons princípios, estão firmes, têm honestidade naquele local e as pessoas realmente têm condições de se defender. Então, por exemplo, se a terra é boa ou se não é, se você tem alguém ali que ainda dá um mérito, não dá para aquele povo que precisa ser conquistado. Por exemplo, Jó, do livro de Jó, né, Yov. Ele era um dos conselheiros do faraó, ele morava ali na terra de Canaã e já tinha acabado de falecer, que perdia, portanto, qualquer mérito de defesa, por exemplo, para aqueles povos que estavam para ser expulsos de lá ou destruídos simplesmente porque eles tinham maltratado as leis, ao Criador, a terra, eles não tinham mérito nenhum mais para estar lá e Deus realmente diz, agora é a terra prometida, a terra de Canaã vai para o povo eleito, vai para o povo de Israel. Pois bem, eles chegam ali e vou te falar uma coisa, frutas, chega a dizer que era uma tonelada para carregar um cacho de uva, cara, ou toneladas. Precisava de 10 dos espiões ali carregando um bago de uvas, imagina. Ou então um só deles para carregar uma romã, um figo, mas o Caleb e Yoshua já não ficam carregando porque eles começam a reparar que os outros estão de outra intenção. E qual é a outra intenção? Eles queriam pegar aqueles frutos para chegar e dizer o seguinte, eles iam difamar a terra. Como assim difamar? Por exemplo, é uma terra que consome os seus habitantes. Ora bolas, o Criador botou um monte de enterro para acontecer bem durante o tour de espionagem deles. Para quê? Para que os habitantes não percebessem que eles estavam ali espionando. Ou então, diante deles, nós nos sentimos como formigas, como insetos pequenos. E é assim que nós parecemos aos olhos deles. Ah, formigas com forma de gente. Mas a questão toda, como é que tá a tua autoestima? Como é que você tá se sentindo em relação aos outros? Fica a dica, cara. Porque como é que tu vai enfrentar o mundo se você ficar se sentindo uma formiga? E se você não sentir que é o Criador, que mesmo que você seja uma formiga diante da realidade toda, com a ajuda de Deus, o que é impossível para alguém? Esse é o princípio da coisa que Deus está pedindo que a gente pratique. O que mais? Uma terra que consome os habitantes, você tem que trabalhar. Ah, e aí é que tá a dica. Por que eles queriam difamar a terra? Uma terra tão maravilhosa. Porque lá no deserto estavam sob as nuvens de glória, não tinha que lavar roupa, não tinha que lavar louça, comia maná, não precisava trabalhar. Era Torá, estudo da santidade, da manhã à noite, não tinha nenhuma preocupação material. Era uma vida de santidade especial, maravilhosa, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fora de um compromisso de botar a Torá e os mitzvot, ou seja, os mandamentos neste mundo, que essa é a intenção. E aí que eles se equivocam, porque quando eles voltam e tá na hora de dar o relato, eles começam a dizer, ah, nós chegamos à terra que você nos mandou, lá jorra leite e mel, porque quando alguém vai mentir, tem que falar um pouco de verdade. Ah, mas só que a gente não tem condições de enfrentar os habitantes. Claro, porque daí o pessoal ia ficar desesperado e ia continuar então na mordomia do deserto, eternamente debaixo daquela história ali de ficar vivendo de milagre no deserto, em vez de fazer o milagre mais profundo, que é a gente meter a mão nas coisas e fazer o prático. Porque Deus botou a gente nesse mundo pra gente transformar esse mundo, senão pra que a gente veio pra esse mundo? E aí que foi o erro deles.
Kalev tem esse nome, porque o Kalev conseguiu fazer uma estratégia que fez os outros se calarem. Por quê? Porque deu a eles a entender que ele ia dar um relato igual deles, mas não. Quando eles ficaram quietos, ele foi falar, não, a terra é muito boa e a gente pode conquistar. E aí a maioria das pessoas já começou a ficar aturdida e já queria até apedrejar os dois. E isso deixou Hashem, o criador, muito chateado. Moshe, eu acabo com todo mundo e que faça outro povo a partir de ti. E o Moshe, não. Imagina, se você acabar com esse povo, vão dizer que você não tinha força suficiente para tirar eles do Egito e levar eles para conquistar a terra prometida. Então, vai devagar. E ele, então, consegue acionar os atributos da misericórdia. E aí fica uma das grandes dicas. Estuda essa paraxá e tu vai ver que nas orações tem sempre um caminho para consertar tudo. E é a evocação das bondades divinas. Então o Criador fala, tá bom, Moisés, por ti eu não vou fazer mal para esse povo. Mas como eles não têm maturidade, eles parecem que não sacaram, não caiu a ficha para eles, essa geração dos 20 anos para cima vai perecer no deserto ao longo de 40 anos. E só daqui a 40 anos eles vão entrar. E realmente a notícia cai que é uma pedra. E alguns na hora se arrependem. E eles falam, não, então imagina, vamos lutar. Mas o que aconteceu? Um segundo antes eles estão desesperados, no dia seguinte eles estão acordando cedo para lutar. E o Moshe fala, não vai porque Deus não quer. Deus já disse que a gente vai ficar 40 anos no deserto. Não, a gente vai porque vai. E eles foram completamente desbaratados. Porque a arca não se mexeu, Moshe não se mexeu e Deus não estava com eles. Porque a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus quer, não é do jeito ou na hora que a gente quer. E esse aqui é o milagre da coisa. E realmente, 40 anos depois não deu outra. Porque o Josué, aquele mesmo dos espiões, se torna o sucessor de Moisés e vai cercar Jericó. Os seus espiões dizem que a terra é muito boa, que eles estão apavorados diante da mão deles e se derretem. E é assim que vai ser, dali a 40 anos. Uma mulher de conduta não das mais nobres é quem acaba escondendo os espiões, na condição de que ela ia se arrepender e ela ia deixar uma marca ali na janela. Não ia acontecer nada, de fato, eles dão sua palavra e quando a terra é conquistada, ela, de fato, é poupada com a sua família e ela acaba se tornando a esposa do Yoshua, porque uma pessoa de conduta muito complicada, de um povo muito complicado, pode se tornar a esposa do líder de um povo nobre, como o povo hebreu. E aí fica um monte de dicas práticas para a gente não ficar achando, quando Deus está dando para a gente, quando a vida está dando para a gente todas as condições da gente vencer, a gente ficar indo com uma visão extremamente materialista e achar que é pelo nosso braço apenas, pelas nossas habilidades, inteligência, estudo, esforço, que a gente vai chegar com alguma coisa. Não. Sem isso, é claro que fica mais difícil. Mas a gente precisa de bênção divina e realmente ver as coisas como são. E ver as coisas como são é ver quem é que manda no universo. E quem manda no universo é quem? O Criador. Então a gente pega ele de sócio e as coisas vão dar certo. Outras dicas maravilhosas que a gente tem nessa paraxá. Sabe quem eram aqueles gigantes que tinham lá na Terra? Eles eram descendentes dos Nefilim. Sabe aqueles anjos que achavam que era melhor ter dado a Torá para os anjos e não para os homens? Então o Criador falou, então tá, vocês vão encarnar lá embaixo, eles nascem como pessoas super gigantes e eles acabam pior de conduta do que nós. O que demonstra, portanto, que eles acabam sendo, por fim, desbaratados, derrotados, já nesse momento que a Terra vai ser conquistada. Ao final da paraxá também, ela na realidade tá como se fosse um sanduíche, né? A gente vê que um pouco antes, no final da paraxá anterior, a Miriam tinha tido um puxão de orelha por difamar, por desconfiar. O irmão não estava sendo tão nobre quanto deveria e ela ficou 7 dias de gancho. Mesmo assim, parece que eles não tomaram a lição e acabam difamando a Terra Santa, que é ligado ao Criador, ligado ao povo hebreu, ligado ao destino da humanidade de uma maneira... Como é que pode fazer uma coisa dessas? É claro que o melhor das intenções, mas imagina, a gente está ali para meter a mão nas coisas e transformar o mundo. Então, para não ficar essa vergonha, fica um sanduíche para logo depois vários sacrifícios são ensinados como se fazer, e são sacrifícios de oferendas animais e vegetais. E é justamente esse o insight da coisa. O animal, o materialismo, ele acaba se dissolvendo, e o vegetal, o aspecto vegetal da oferenda, mostra que a gente tem que meter a mão na prática, na terra. Ou seja, se por um lado a gente tem um impulso, uma alma que quer ascender para cima, a gente só vai conseguir fazer isso cuidando das crianças, cuidando de quem tem em volta, cuidando dos velhos, cuidando das nossas contas. É assim que a gente vai poder mostrar. É sendo honesto nos pagamentos que a gente mostra como é bonito ser parte do povo hebreu. Não basta só estudar a Torá. A Torá é feita para quê? Para praticar. Todo estudo que é feito separado de uma prática é vão e pode levar ao erro. Parece que isso tudo dá uma grande lição e fica a dica. A gente não tem qualquer compromisso com o erro, compreendeu? O que está feito de erro, está feito e fica registrado. Está ali na Torá, está ali no livro, mas o propósito, o significado daquilo, a gente pode encerrar o capítulo, aquele capítulo do erro acabou, entende? Pode sempre ser lido para tirar uma nova lição, mas a partir do agora, a gente não perde a mitzvah, a gente não perde de perceber
qual é o mais efetivo papel que nós temos para desempenhar a partir deste instante e fazê-lo. E para isso, nós hebreus usamos o quê? As franjas. Os homens hebreus usam as franjas como uma recordação. São os tzitzit. E nessa paraxá, então, é ordenado utilizar essas franjas nos 4 cantos de uma roupa quadrada, e elas tinham um fiozinho azul que é o hilazon, só que hoje em dia é muito polêmico se esse animal ainda pode ser identificado ou não. Algumas traduções ainda usam, outras acham que não tem mais, então é só branco. E é bonito, muito bonito a gente saber o valor numérico das franjinhas que os judeus usam na ponta da roupa. É o seguinte, a palavra tzitzit, se você trocar cada letra hebraica, ela tem um valor alfanumérico, vale 600, certo? E se a gente juntar isso, que os fios formam 8 e tem 5 nós, 8 mais 5 dá 13, mais 600, 613. E 613 são o quê? Os mandamentos da Torá. Ou seja, olhando o tzitzit, a gente acaba lembrando que a gente veio nesse mundo para um propósito muito mais elevado do que a gente achar que, se depender só das nossas forças, a gente não teria capacidade de atingir. Porque, evidentemente, não é só pelo nosso poder, pelo nosso braço, pela nossa visão que a gente vai... Não, é botando Deus na jogada. Simplesmente sendo carinhoso, sendo gentil, sendo efetivo e cuidando muito para cada momento ser o teu melhor agora. Então, o que tu tá esperando? Te adiciona ao nosso canal, aciona o sininho das notificações, dá o teu like que ajuda muito, muito, muito. Uma gratidão gigantesca por quem tá enviando Pix aí, porque isso realmente dá condições para o nosso projeto cada vez ser melhor. E estamos aí para ajudar, estamos aí para servir, estamos aí para construir juntos algo melhor, tá? Vai lá no Instagram, acompanha a gente, e de lição de casa é chamar mais um amigo para a gente fazer crescer esse nosso movimento e tratar de fazer desde já o teu melhor dia e, cercado das pessoas queridas, fazer um lindo Shabbat com muito Shalom. E até o próximo vídeo!